algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer, porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mas que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti.
tiveram. Então, como eu estava falando, eu vou mutar todo mundo e vou deixar só a Dani e o Jairo com a palavra, tá bom? E a intenção é que eles compartilhem um pouquinho, que a Dani fale um pouquinho da experiência dela com o Covid-19, que testou não só positivo, né? Passou muito mal, nossa queridinha. E o Jairo também dá as impressões dele. Como eu falei, ele nega que é o culpado de levar o Covid para casa, né? Tadinho. Ele pode falar tanto como marido, como médico, ele pode ficar à vontade para falar aí das impressões dele. Pode ser assim então, galera? Então, vou mutar geral e só fica então meu amigo Jairo Dani com a palavra, tá bom, queridos? Ficam bem à vontadezinho, tá, queridos? Tá bom. Vou dar as honras para a esposa, né? A honra para a esposa começar a falar. Bem, primeiro uma alegria ver todo mundo tá aqui. Tô nervosa. Tá mesmo. Então, nossa, essa história começou tem mais ou menos um mês já. Eu comecei... Bem, primeiro que assim, a gente ficou em quarentena, quase não saía para nada. Nossa última visita foi esse casal que está aqui, Thalisson e Darlene. Com todos os cuidados do mundo, sem abraço, sem aperto de mão, álcool gel. E a gente já tomava todos os cuidados, né? Até porque quando o Jairo chegava do hospital, então assim, todos os cuidados para tudo. E não tivemos contato com ninguém, né? Com nenhum sintoma, não viajamos para nenhum lugar. E aí eu comecei a sentir, perder o apetite. Um dia eu tive febre um pouquinho alta, dor no corpo, e a gente achou que era uma virose, né? Época de virose. E continuei. Segundo dia, febre de novo. E aí eu comecei a ter outros sintomas, como fraqueza, tive diarreia. E aí os sintomas foram piorando. Mas como a gente não tinha tido contato com ninguém, e eu não tinha falta de ar, não tinha tosse, nada disso, a gente não imaginou, no primeiro momento, que poderia ser Covid, né? E aí, os dias foram passando e eu fui passando mais mal. Eu passei muito mal, eu fiquei muito fraca. Uma indisposição como eu nunca tive, em nenhuma outra doença, assim. Era muito diferente. E o Jairo estava viajando. E me acompanhando à distância, eu tomava os remédios para febre, para dor, aquela coisa que trata gripe, né, que trata virose, enfim. E os sintomas, eles foram só mudando, mas eu não melhorava. Quer falar, amor, um pouquinho? Quero, eu ia pedir para interromper. Então, assim, a gente, como o Franco falou, a gente está morando em Teresina. Só fazer um parênteses antes, né? Então, como o Franco falou, eu morava em São Paulo, Dani morava em Curitiba, como a maioria de vocês conhece. E quando a gente começou a namorar, um mês depois, eu fui convocado para um concurso que eu tinha passado para Teresina, né? Então, por isso que a gente está em Teresina hoje morando. E nós casamos em novembro e desde o casamento já fomos morar em Teresina, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está no estado, na cidade que tem um dos menores índices de coronavírus no Brasil, né? A Darlene também é médica, também acompanha um pouco das informações. Então, quando a Dani começou os sintomas, assim, é claro que a gente pensa no meio de uma pandemia de coronavírus, pode ser coronavírus, mas a gente logo, não é coronavírus, ela não está com tosse, ela não tem outros sintomas, né? Então, como foi tudo muito no começo, não ficou muito claro assim pra gente, né? Quando ela começou, eu tive que viajar para o plantão, depois voltei, ela não estava bem. E aí, a Dani internou numa sexta-feira, precisou internar, mas quando foi na segunda, ela teve um mal-estar muito grande. Foi a primeira vez que a gente foi ao pronto-socorro, ela desmaiou no nosso quarto. E para mim foi uma experiência muito marcante, né? Porque eu até falei para o Franco, alguns irmãos, eu sou médico, eu trabalho
em pronto-socorro, trabalho com paciente grave pelo menos há 15 anos, né? A gente vê gente grave, gente morrendo, gente que morre, gente que fica grave, então Oi, amor. tem alguém entrando agora aí, né? Então a gente tem essa convivência com paciente grave, né? Mas ver a Dani naquele estado na segunda-feira, ela desmaiou ela ia cair da cama, né? E eu estava, graças a Deus, eu estava perto, eu cheguei, ajudei ela se inclinar no chão e puxei ela para o meu peito totalmente desmaiada, né? E graças a Deus ela foi logo aos poucos voltando, eu comecei a orar, comecei a pôr a mão sobre o corpo dela, clamar o nome de Jesus, ela voltou, enfim. Então essa foi a nossa primeira ida ao pronto-socorro. A gente achou que ela estava com dengue, chikungunya, porque no final de semana anterior a gente tinha ido num zoológico e a gente achou que algum inseto tinha picado a Dani. Vai que ela está com dengue, com chikungunya, alguma coisa assim, mas não foi nada. Aí eu sei que aí na quarta ela fez a tomografia, os sintomas respiratórios ficaram mais evidentes, ela fez a tomografia que deu pneumonia, só que, como eu falei para vocês, estava muito no começo de tudo, não tinha sido muito estabelecido a questão da cloroquina, de todo o tratamento, então estava tudo. E o médico que fez a tomografia na quarta nos liberou para casa com a Dani já com a pneumonia instalada, né, sem nenhum remédio. E voltei para casa, a gente ficou cuidando em casa, alimentação, repouso. Só que teve um dia até que eu conversei com o Franco. Franco, eu não estou conseguindo descansar em Deus, não estou conseguindo relaxar. Porque a palavra confia, ora, descansa, faz o que tem que fazer. E depois, assim, eu penso que Deus assim me iluminou para saber por que eu estava inquieto, porque eu não estava confortável com a conduta do colega de ter liberado a Dani para casa com a pneumonia, né? E aí, quando foi na sexta, quando eu vi que ela deu uma piorada, assim, fala comigo, se a Dani piorar, eu vou levar ela novamente. E aí, quando foi na sexta, ela piorou, levamos para o pronto-socorro, já ficou internado, né? Então é isso, a gente ficou 7 dias internado, a Dani ficou 7 dias com a pneumonia, né? Ela fez o teste do coronavírus, que foi positivo lá pelo 5º dia de internação, né? Que deu o teste positivo. Consequentemente, eu também fiquei internado pelo fato de ser marido dela, então muito provavelmente estava infectado e eu também apresentei sintomas, né? Mas meus sintomas foram muito leves, né? Eu tive um quadro gripal no começo e antes da Dani internar eu perdi o olfato, né? Inclusive o olfato não recuperei até hoje ainda, mas estou orando que ele vai voltar. Meu nariz é muito grande para não sentir o cheiro das coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, provavelmente eu também fui infectado, mas eu fiz um teste, que é um teste geral, que deu negativo no meio da segunda semana. Eu sei que vou ter que repetir depois para ver a imunidade. Então, ficamos 7 dias internados no hospital, assim, foi uma luta muito grande, né? Porque, apesar de eu ser médico, né, de eu lidar com pacientes graves, mas foi a primeira vez que eu tive uma pessoa tão próxima de mim grave, no caso, minha esposa, né? Minha avó já adoeceu, parentes, mas acho que foi a primeira vez, como a gente é uma só carne, né? Então, foi muito difícil, assim, ver os exames e tem hora que é melhor a gente não saber de muita coisa, porque a gente acaba ficando preocupado com as evoluções, né? Levantou a mão, fala aí. Eu tive alguns sustos nessa trajetória aí que o Jairo falou, né? O dia do desmaio, mas o dia do exame, ele, por ser médico, pôde entrar na sala de controle lá. E ele viu o meu exame. E ele saiu com uma cara que, por mais que ele tentasse disfarçar, não dava. Então, eu vi que a situação era séria, né? Então, esse lado aí realmente foi algo assim que pegou, né? Porque ele via como médico a profundidade das coisas, que nem eu estava entendendo, mas sentia como marido. Então, eu acho que esse aí foi um desafio bem grande, assim, só para... Pode continuar. Foi bem grande, assim. Então, assim, foi um tempo diferente, assim, para mim, pessoalmente, como marido, como profissional também da saúde. Mas quando foi no terceiro dia, que era na segunda-feira, então na sexta, sábado, 25, no terceiro dia da internação, que a gente vai acompanhando a evolução, né? Eu não estava vendo a Dani ter uma melhora assim expressiva, porque no dia que ela chegou, a médica atendeu prontamente, já colheu os exames para coronavírus, já internou, já nem esperou a Dani sentar, já colocou ela na área de isolamento, né? Eu fiquei algumas horas sem ter contato com ela enquanto ela fazia todos os exames.
E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ficar na ala de isolamento, mas tinha um sofá-cama para mim para eu ficar com ela. Então, eu fiquei com a Dani o tempo todo internado, graças a Deus, ela não ficou sozinha. Porque eu, inclusive, hoje tenho alguns contatos conhecidos muito próximos que ele está numa ala sem nenhum contato com a família, zero. Então, eu imaginei assim, gente, a gente não tem nossa família pessoal aqui em Teresina. Se eu ficar longe da minha esposa, Jesus, como é que ela vai ficar lá dentro e eu aqui fora? E Deus, graças a Deus, nos abençoou com eu poder estar com ela. Então, no terceiro dia foi muito, para nós foi um divisor de águas, porque eu não estava vendo a Dani melhorar, cansada, começou a usar o oxigênio pelas narinas, né, porque a saturação dela estava baixando muito. E aí, ela cansada, com tosse, e eu sabia que o próximo passo era ser entubada, se ela não tivesse melhor, né? E eu, nesse dia, assim, orei a Deus, assim, fiz uma oração com o Senhor no meu tempo de lá no banheiro, fechei a porta, depois que ela já tinha tomado banho, tomado café, feito tudo, porque a nossa rotina começava às 5h30 da manhã, né, amor? 5h30 da manhã, 5h30. entrava alguém para fazer remédio, 6 horas era o café, 6h30 era um cochilo, 7 horas era outra coisa, então, até que terminou toda a rotina da manhã, aí eu fui orar a Deus, né, falei, Senhor, tem misericórdia da minha esposa, eu sei que se faz parte do teu plano levar a Dani para a UTI, eu quero que ela vá, mas eu quero saber que é o Senhor que está levando ela, porque faz parte. Mas se eu puder te pedir alguma coisa, não leva minha esposa para a UTI, Senhor, em nome de Jesus, cura ela. Aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, ministra a tua cura sobre a minha esposa, restabelece os pulmões dela, o fluxo de ar. Aí ela fica brincando comigo, porque eu oro especificamente, Senhor, abre os bronquíolos dela, abre os É alvéolos difícil pra pulmonares, gente. sopra fôlego de vida nesses pulmões, em nome de Jesus, cancela esse derrame. Comecei a orar. E foi assim, foi o dia que eu senti, sabe quando você sente que a tua oração passa do telhado, né? Quer interromper, Franco? Então foi nesse dia que eu consegui assim, sabe, assim, liberar, Senhor, em nome de Jesus. A vida da minha esposa não me pertence, ela pertence a ti, mas faz a tua vontade, Senhor, cura ela. Porque nessa hora, assim, gente, eu sou médico, nós somos discípulos de Jesus, a gente crê que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, mas a gente é ser humano, né? Passa um monte de coisa na nossa cabeça, né? Passou que a Dani ia morrer, que a Dani ia ficar na UTI, que ela ia ficar com sequela, passou na cabeça. Ah, gente, passa muita coisa, sabe? Nessa hora é uma guerra na mente terrível, que a gente tem que estar orando, dividindo com as pessoas isso, né? Eu também tive que equilibrar tudo isso, porque muita gente perguntando, mandando mensagem, a família dela, minha família, nossos pastores, muitos de vocês que estão aqui também estavam em contato com a gente, né? E aí, e a gente tendo que lidar com tudo isso, mandar informações, mas ao mesmo tempo, assim, equilibrar essas emoções e conversar com alguém, olha, eu tô com medo, dividir esse fardo que realmente não foi fácil, né? Mas aí, na noite desse dia, graças a Deus, assim, a Dani, foi tipo, depois do jantar, acho que ela não lembra, depois do jantar, ela recobrou, assim, uma afeição diferente que ela não estava tendo nos dias anteriores, né? Até a Denise fica brincando, que a gente mandou uma foto no dia que a gente internou, a Dani estava assim, meio quase morrendo, né? E aí, já perto de ir embora, ela já estava com uma outra afeição, e nesse dia eu vi que ela começou a melhorar, tá? Aí, num dia depois, ela usou oxigênio uma vez só, depois não precisou mais do oxigênio. E aí os exames também começaram a normalizar. O raio-x que ela fez no meio da internação estava pior do que a tomografia, mas o último raio-x que ela fez antes de sair já estava bem melhor, graças a Deus. Não tinha dado mais febre, o apetite estava voltando, o que ela não comia. Aí a Dani ficou igual um bebê, né? Eu do lado para ela comer. Vai comer, vai ter que comer. Vai ter que tomar água, vai ter que comer. Então, e aí quando eu vi que o apetite começou a voltar, eu disse, Jesus, glória a Deus, graças a Deus, está melhorando, porque para a gente que é médico, a gente também vê isso, se o apetite da pessoa está voltando, se a disposição também está melhorando, né? E aí, graças a Deus, depois de 7 dias, a médica falou, olha, a gente não tem mais por que deixar vocês internados, já se encerrou o tratamento, já confirmou que foi realmente coronavírus, então vocês só fiquem completem 14 dias internados, e depois tome os devidos cuidados e é isso aí, né? Então, foi isso. Quer complementar, amor? Eu quero. Pode falar, Franco? Você quer falar alguma coisa? Tá. Como o Jário falou, assim, a parte física, ela foi muito doída mesmo, né? Porque a doença derruba a gente.
Mas a questão pior do que a parte física era a mente, porque a guerra na mente era muito intensa. O medo, né? Muitos medos. A gente sente medo, sente angústia. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha uma convicção que eu não morreria, mas eu tinha muito medo, assim, de, por exemplo, ficar isolada, de ir para UTI, de ficar entubada. Isso aí passava na minha cabeça. E graças a Deus, assim, pela vida do Jairo, pelas orações, pelos irmãos que mandavam palavra, porque isso eu ia lendo a palavra, isso ia me ajudando a combater. Mas além dessa parte física, isso que o Jairo falou, né, do medo e o próprio medo do, assim, o ambiente é um ambiente de medo, né? Quando eu fui isolada, quando eu cheguei, que eu fui atendida, foi um momento assim bem traumático, porque sempre que a gente ia para o pronto-socorro, a gente entrava juntos. E essa foi a hora que a gente foi separado. E eu fiquei sozinha, sem saber o que ia acontecer, porque eles não explicam tanta coisa. E eu vi o medo da médica de me deixar no mesmo ambiente que as outras pessoas, aquelas roupas que parece que você está num filme. Então, tudo isso já gera um medo. E uma outra coisa, assim, que fica mesmo até de conselho, né, que Franco já falou isso, um monte de gente fala isso, né, é o quanto as notícias são nocivas. Eu não assistia tanta notícia assim, mas a gente acabava assistindo, até por conta do trabalho do Jairo, né? A gente tinha que saber o que estava rolando. E, gente, na hora que você está passando pelo problema, as notícias elas vêm como um bombardeio, você fica lembrando das cenas que você viu. E, infelizmente, só vem as coisas ruins, né? Então, nessa guerra da mente, as notícias atrapalharam demais também. Então, mais uma coisa, né? E esse episódio que o Jairo contou, só um pouquinho. Tô falando rápido, né, amor? É que eu tô Meu amor, segura reaprendendo, aí. gente, a respirar, a falar mais calmo, porque eu fico sem ar, entendeu? Tá vendo? Nesse episódio que o Jairo falou, do terceiro dia, do segundo para o terceiro, acho que foi um dos dias que eu estava mais insegura, porque foi o dia que eu passei o dia inteiro com oxigênio. Eu estava bem ruim, assim, para respirar. E aí, na hora que eu ia dormir, começava a vir tudo aquilo na minha cabeça e tal. E aí, eu perdi o sono. E aí, nesse dia, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu não perguntava a Deus por quê. Não perguntava, só perguntava para quê, porque eu sabia que tinha um para quê. E só pedia para ele me fortalecer. Eu pedia muito para não ir para UTI, essa minha oração, né? Pedia muito. E nessa noite, eu escutei o Senhor falar comigo assim: Eis que faço novas todas as coisas. E foi o mesmo dia que o Jairo orou, né? Fez aquela oração e logo depois eu melhorei. Então, foi algo assim muito marcante nesse período, né? E todo o restante ele explicou muito bem. Eu acho que é isso. Franco quer acrescentar, perguntar? Vamos esperar as perguntas do Heavy. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas na verdade eu queria abrir para os nossos convidados aí, para ver se alguém tem alguma pergunta para vocês, né? Então eu quero, no primeiro momento, abrir para que se alguém tem alguma pergunta. Vamos fazer o seguinte: você levanta a mãozinha assim, você que está na imagem aí, tem gente sem imagem, né? A Fernanda está sem imagem, a Marli está sem imagem e a Mariana está sem imagem. Eu não sei como vocês fariam para sinalizar. Talvez tenha aí uma reação aí, uma mãozinha que tu pode colocar assim também, ó. Tá vendo? Ó? O aplicativo permite usar um dedinho aí, uma mãozinha que fica temporariamente aí. Se você quiser falar, você pode usar essa mãozinha aí, fazer alguma pergunta, tá? Ou, se você quiser, você pode ativar teu vídeo e sinalizar e a gente abre o microfone para você perguntar. Quem gostaria de perguntar? Você quer perguntar, amor? Tem alguém quer perguntar alguma coisa para esse casal aí? Quem quer perguntar? Levanta a mão. É só levantar a mão e abrir o microfone e fazer a pergunta. Acho que a Nelly levantou o dedinho Nelly. ali. Nelly. Só um minutinho que a Nelly. Vamos ajudar a Nelly a ativar o primeiro. Onde é que está a Nelly aqui? Ah, está aqui. Nelly, cadê você? Fala, Nelly.
Bom, Dani, Jairo, boa noite. Muito bom ver Boa vocês noite. aí, né? E parabéns, Jairo. Foi um guerreiro, tá? Glória a Parabéns. Deus. Glória a Deus. Olha, queria saber qual foi a importância da fé nesse momento. Da fé, como foi passar por essa experiência, o que a fé ajudou vocês nesse período? Essa é a minha pergunta. Vai lá, amor, começa aí você. A fé foi fundamental. A fé em Jesus. A confiança naquilo que eu já conheço dele. Tudo que eu já vivi com Jesus. Isso foi, assim, fundamental. E a fé na palavra de Deus, porque a palavra que me sustentava, é óbvio, eu senti medo, eu senti angústia, mas foi a palavra que me sustentou o tempo todo, de que Ele estaria comigo todos os dias, de que todas as coisas iriam cooperar para o meu bem. Então, eu trazia à memória a palavra o tempo todo. Inclusive, uma experiência que eu falei que foi marcante, é possível que eu chore, né? Foi logo assim Faz que eu parte, internei, mano. e que eu disse que eu estava lá sozinha, assim, que foi um momento que eu senti muito medo. Eu queria uma palavra, gente, deu um branco, assim, eu não conseguia lembrar. E bem na hora, a Denise mandou um salmo para mim. E aí eu comecei a ler, e aquilo foi Obrigado. me animando, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, a fé na palavra de Deus, e lembrar, né, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? Então, acho que Amém. é isso. Eu tô achando aqui o texto, só um minutinho. Cadê você? Eu acho que assim, a Nelly, né? Onde fica a fé no meio de tudo isso, né? O Franco tinha comentado um pouco sobre essa pergunta e me veio um texto, né? Me veio Hebreus 11:1, né? Eu vou ler aqui para vocês na NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aí Hebreus que vai começar a falar de várias pessoas que tiveram tiveram uma vida de fé, que viveram pela fé e que por isso foram justificados diante de Deus. Tem outra versão que fala que a fé, ela é um firme fundamento, né? Então, onde fica a fé nessa hora? Foi o meu fundamento, foi o nosso fundamento. Fé em quê? Fé nas promessas que Deus tinha para nós, assim, de verdade, na hora da tempestade, assim, teve uma palavra que nos acompanhou muito nesse período, Verdade. que foi quando aquele Marcos 4, né? Quando Jesus acalma a Isso. tempestade, que coincidentemente ou não, a gente estava conversando com o Thales e a Darlene no final de semana antes da Dani adoecer. E a gente leu esse texto falando das nossas reações quando as tempestades da vida vêm, como a gente reage, como a gente deveria reagir, como Jesus reagiu, né? Então essa palavra assim me acompanhou muito, né? Mas eu vou ser sério para vocês, assim, era como se eu queria, Senhor, eu quero acreditar nisso, eu quero crer que esse vento todo vai passar, mas assim, em vários momentos eu não conseguia, assim, era muito mais forte assim a realidade. E aí eu lembrava também de outro texto que a Bíblia diz que Abraão, você sabe a história de Abraão, né? Que ele recebeu, que ele ia ser pai de uma grande nação, mas a esposa dele era estéril, idosa, né? E mesmo assim ele percebeu, creu. Então ele creu. Ele não considerou o fato dele ser velho, né? E fisiologicamente pela idade dele e dela, eles não poderiam ter filhos, mas ele não considerou isso. Então, ele não olhou para essa debilidade do corpo dele e ele escolheu crer naquilo que Deus tinha prometido para ele, que ele iria ser pai, que Sara iria ser mãe. Então, a fé nas promessas que Deus tinha para minha vida, pessoalmente, antes de eu casar com a Dani, as promessas que Deus nos fez agora juntos como casados, os sonhos que Deus fez a ela mesmo, porque eu avaliei tudo isso. Bom, a minha vida tem muita coisa para acontecer ainda. A vida de Dani também tem um monte de coisa para acontecer que não se cumpriu ainda, né? Então,
de verdade, gente, assim, no meio do olho do furacão, assim, acreditar nas promessas de Deus para nossa vida, assim, foi uma âncora para minha alma, sabe? Assim, cara, Deus, ele é fiel às suas promessas, ele não falha. Deus não foi coisa da minha cabeça. Por exemplo, uma das promessas que nós temos é de ser pai e de ser mãe. Nós queremos ser papai e mamãe, né? Então, eu tenho sonhos, eu tenho testificação que eu vou ser pai, e a Dani também, desde antes da gente casar, assim, de coisa de 10, 15 anos, que Deus nos prometeu, nos sinalizou. E eu falando, gente, essas coisas não foram da minha cabeça, né? Então, o Deus que fez essas promessas, essas e outras coisas, ele vai nos tirar dessa, a gente vai sair disso, né? Então, quando eu fiz aquela oração, quando eu comecei a ver a Dani melhorando, e aí lembrando realmente das promessas de Deus, isso realmente foi um sustento para nós, assim. Realmente, a fé nas promessas do Senhor, para a gente saber que vai chegar do outro lado, né? Eu quero até fazer uma propaganda aqui de uma live que nosso querido Franco falou sobre isso, né? Quando agora uma outra tormenta, né? Paulo sendo levado, né, como prisioneiro, e de repente aquele navio passa por uma grande tormenta, jogam tudo no mar e eles ficam literalmente à deriva. E um dia um anjo do Senhor fala para Paulo que nenhuma daquelas pessoas iriam morrer, né? Então, quando ele mesmo já tinha desacreditado da própria vida, porque ele fala, né? Nós achamos que a gente ia morrer, né? Então, mas ali Deus falou, olha, não vai ninguém morrer, você vai testemunhar de mim lá em Roma. Então, gente, é nessa hora, como a Dani citou, a gente precisa se agarrar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para nossa vida, né? E para a gente passar por cima das circunstâncias que são reais. A Dani estava doente, não ficou grave porque Deus realmente não permitiu, mas realmente a gente precisou andar em fé por cima dessa realidade que estava totalmente contra a qualquer esperança da gente. Ok. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas enquanto vocês formulam a pergunta, eu queria falar um pouco aqui com vocês, pode ser? Me suporto aí um pouquinho? Quando o tema é fé, queridos, eu queria pontuar algumas coisas que eu julgo muito importantes. Tá? Eu não sei quantos de vocês aí são cristãos de verdade. Né? Acho que a gente perdeu alguém caiu aí, alguém saiu, não? A Marli está aqui? Né? Precisa sair. Todos estão aqui? Não, Marli, eu não estou vendo Marli. Marli está aí? Estou vendo Mariana, Fernanda. Marli eu não vi, acho que a Marli deu uma caída, não? Mas pode voltar a qualquer hora, não é isso? Bem, eu não sei de verdade quantos de vocês são cristãos genuinamente, porque às vezes a pessoa ela tem uma religião. Tem gente até que muda de religião, né? Tem gente que tem uma religião e aí acha que a religião dela não está atendendo os anseios dela e ela acaba mudando de religião. Então, muita gente que tem religião necessariamente não tem fé. A fé que a gente está se referindo, que é a fé que é o fundamento, tudo isso aí que Dani falou, tudo isso que o Jairo falou, na verdade, a gente precisa compreender algumas coisas sobre a fé. Né? Não sei se vocês já repararam, mas tem muita gente que tem fé na fé. Costuma até dizer assim, não, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. E elogia a fé como se fosse a fé um elemento solto, um elemento... Eu tenho fé. Então, como eu digo, fé na fé, eu tenho fé. Como se essa fé tivesse algum poder. Essa fé, na verdade, não tem poder. Né? Acho que é importante a gente contar toda a história para que as pessoas elas tenham clareza, né, de onde coloca a fé. Eu sou um cristão. Denise, cristã também, nós somos cristãos há mais de 30 anos. Mas desde que eu nasci, eu fui batizado. Logo que eu nasci, fui batizado pela minha mãe, me levou lá, batizado, tinha padrinho, tinha madrinha e tal. Então eu cresci como um cristão.
como um cristão. Mas tudo na nossa cabeça era muito religião e pouca fé prática. Não tinha uma fé real, verdadeira e prática, né? Porque quando a gente fala de fé em quê? Fé em quem? Fé em quem? Né? O que é um cristão? Um cristão, teoricamente, a primeira vez que aparece a palavra cristão na Bíblia foi num lugar chamado Antioquia. Mas cristão é aquela pessoa que segue um caminho, segue a Cristo, pertence a Cristo, tem uma relação com Jesus Cristo plenamente. Cristão, a fé de um cristão é uma fé muito simples. Eu vou tentar explicar para vocês a fé de um cristão. O cristão crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele crê. Como é que ele chegou a crer nisso? A mensagem chegou a ele em algum momento. Ou alguém falou, ou ele leu, ou ele assistiu um filme, ou ele ouviu uma música que falava sobre isso, mas a mensagem de algum jeito chegou até ele. E ele creu na mensagem. Ele creu que aquela mensagem era uma verdade. Uma verdade. O Jairo citou aí Abraão, Jairo citou outras pessoas que tiveram que manifestar fé, né? Sara também, né? Em algum momento, mas o pai da fé é Abraão. Mas assim, as pessoas ao longo da história bíblica ouviram Deus e creram em Deus. Deus falou algo e elas colocaram a fé no que Deus falou. Jonas passou 3 dias em Nínive falando que em 40 dias aquela cidade seria destruída. E a cidade creu. Aquelas pessoas creram, Nínive, que era a capital da Assíria. Creu naquela mensagem. Os anjos falaram com Abraão que iam destruir Sodoma e Gomorra. Ele creu na mensagem, intercedeu. Mas quando a mensagem chegou a Ló também, que era um cidadão lá, sobrinho de Abraão e Sodoma e Gomorra, ele também falou da mensagem para o genro, mas o genro não creu. Os genros, os homens que casariam com a filha dele, não creram na mensagem. Então, a Bíblia tem um monte de mensagem que é dada e que em algum momento a pessoa crê, outro momento a pessoa não crê. São mensagens que chegam, tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem várias mensagens. Noé recebeu uma palavra de que ia chover e havia um dilúvio e ele creu. Por conta disso, ele construiu uma arca num contexto onde nem chovia. A gente fala de gente de fé porque em algum momento chegou uma mensagem até essa pessoa e essa pessoa creu na mensagem. Creu na mensagem. E que mensagem um cristão crê? Ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ele creu nessa história. Ele creu quando alguém contou para ele. Ele creu que Jesus viveu uma vida sem nenhum pecado e que Jesus fez o bem a todas as pessoas. Jesus curou pessoas pelo poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus fez milagres, sinais, prodígios, porque Deus era com ele. Ele creu que Jesus viveu uma vida sem pecado, uma vida santa. Ele creu nisso. Ele creu nisso. E o cristão crê que Jesus morre, mas que Jesus Cristo ressuscita. Ele creu nessa mensagem. Um cristão, de verdade, ele crê nessa mensagem. Ele crê que Jesus Cristo vive, que ele ressuscitou dos mortos. Por que o cristão crê que Jesus ressuscitou? Ele crê que Jesus ressuscitou porque ele crê que Jesus viveu uma vida sem nenhum pecado. E havia uma lei espiritual que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Eu sei que tem um monte de gente que consulta mortos para falar com os mortos, por conta da sua religião. Vai lá e fala com os mortos, consulta. Minha parentela toda tinha essa prática, a gente consultava também, falava com os mortos e tal. Mas quando você vai para as Escrituras, você vai ver o seguinte, que Deus faz uma pergunta aos homens: você vai consultar os mortos em favor dos vivos?
A Escritura deixa claro que se um homem é bom, ele não está morto, ele está vivo. Porque a recompensa do pecado, segundo a Bíblia, as Escrituras, é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando a morte abraçou Jesus, um cristão crê que Jesus Cristo ressuscitou porque ele era o Cordeiro Imaculado. Era a pessoa que, de verdade, poderia morrer pelos seus pecados. Mas aí tem uma outra coisa que também o cristão crê. Quase ninguém fala hoje, mas é um fato fundamental. Que quando Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus não foi morto por contrário à vontade dele. Não foi um grupo de homens malvados que foram lá, prenderam Jesus, crucificaram e mataram ele. Não, ele se entregou. Ele mesmo. Ele se deu. Então, um cristão crê que quando Jesus foi para aquele sacrifício, e Paulo diz isso aos Romanos, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a gente ser justificado, o cristão crê que quando Jesus morreu pelo pecado da humanidade, Deus julgou também o mundo inteiro. Deus sentenciou todo mundo, dizendo: todos pecaram, todos merecem morrer. Aí vem Jesus e morre no lugar daqueles que deveriam morrer. O cristão crê que ele é pecador. Eu sei que tem muita gente que se acha boa, tem muita gente que se acha justa, tem muita gente que se compara com pessoas perversas da sociedade, do mundo. Se compara e diz: não, mas eu sou bom. Não, mas olha fulano. As pessoas fazem isso em geral. Mas um cristão não. Um verdadeiro cristão, um dia ele viu que ele tinha uma dívida com Deus impagável. E que somente o sacrifício de Jesus poderia pagar essa dívida. Um cristão, de verdade, ele crê nisso. Essa é a fé do cristão. E porque Jesus morreu sem pecado, ao terceiro dia ressuscitou. Agora, aqui tem uma outra coisa que o cristão crê, que ele crê que Jesus Cristo foi elevado às alturas. Quando eu falo de ressurreição, para você entender, é o seguinte: ressurreição não é um espírito evoluído. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus sentou e comeu com os discípulos. Ele falou que Tomé toca aqui, meu filho, toca. Tomé queria tocar. Tomé falou: se eu não ver, eu não vou crer. Então, Jesus tinha lá no meio dos apóstolos lá um cara que só cria se visse. Então, ele tocou em Jesus. Jesus comeu com eles. Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas. E aí vem a palavra evangelho. Evangelho é boa notícia. Daí que a palavra evangelho nasceu. Qual é a boa notícia? De que alguém venceu a morte. Alguém venceu a morte. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu a morte. Se você fosse judeu, como aqui tem um cara que pelo menos deve conhecer essa pessoa, Caleb Feld. Tadson, lembra da Caleb? Eu lembro que eu falei essas verdades para Keila numa conferência da WhatsApp há vários anos. E ela depois me falou uma coisa muito interessante. Olha que coisa interessante. Porque para o judeu a gente fala assim, para o judeu a gente fala desse jeito. O judeu conhece as escrituras. Né? Se eu quiser falar de Jesus para o judeu, eu vou falar usando a lei e os profetas. Mas não é nosso caso, a gente não é judeu. A maioria de nós não conhece nem a lei nem os profetas. Né? A Keila já conhecia muita coisa da fé judaica. Podia-se falar com ela sobre a lei e podia-se falar com ela sobre os profetas. Com a Keila. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, você não tem como falar com elas da lei de Moisés, do tabernáculo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Dos filhos de Jacó, as 12 tribos. Não tem como falar, porque ela não conhece. Talvez se você falar Arca de Noé, alguma coisinha da história da Bíblia, conhece por causa do catecismo, porque a maioria de nós foi cristianizado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a fé cristã. O cristão crê que Jesus Cristo foi feito Senhor, Kyrios. Kyrios é dono. Kyrios é aquele que possui escravos. Então,
Jesus se tornou dono de vivos e mortos, diz a Bíblia. E que por meio dele, Deus vai julgar o mundo todo. Por isso, a expressão ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, qual é a mensagem? A boa notícia é: Jesus Cristo ressuscitou. Ou seja, o sacrifício dele foi aceito. Ele, uma vez morto, Deus aceitou aquele sacrifício e ao terceiro dia o ressuscitou e o fez Senhor. Mas há uma notícia também que tem que ser dada para toda a humanidade. Qual é? Haverá um juízo. Isso também está embutido na fé cristã. Haverá um juízo eterno. A fé cristã contempla algumas bases, não sei se vocês sabem disso, mas a fé cristã contempla arrependimento e fé. É a primeira mensagem. Arrepende-se. Arrependei-vos e crede. O que é se arrepender, Franco? É uma metanoia, uma mudança de mente. Para de pensar como você pensa, para de achar o que você acha. Olha, eu estou casado com Denise há 37 anos já. Se Deus quiser, faz 38 esse ano, não é isso? 38 anos. Está aqui fazendo conta aqui comigo aqui. Quando eu me casei, eu tinha um pensamento sobre o casamento. Eu me casei com ela, mas eu achava que homem, para ser homem, tinha que ter um monte de mulher. Era isso que eu ouvia a vida inteira. Inclusive no quartel, onde eu era militar, ali era quase uma lei. O cara que estivesse ali, que não tivesse mais uma mulher, era um cara fidedigno, não. Entendeu? Para ser um cara homem, tinha que ter pelo menos mais uma. Queria isso. E pratiquei isso. Adulterei logo no início. Não casei para ser adúltero, mas me tornei um adúltero logo de cara. Me meti nesse buraco. Quando a palavra chega para mim e diz se arrepende, é dizer o seguinte: para de crer no que você crê. Para de pensar nas coisas que você pensa. E creia. Creia em Jesus. Agora, também a Bíblia diz que Deus vai julgar todos os adúlteros e os impuros. Quando eu comecei a ler isso, eu me arrepiei todo. Eu tinha um dilema muito cruel. No primeiro momento, eu negava a Escritura, mesmo sendo católico de carteirinha, eu negava. Não, a Bíblia não é um papel, aceita tudo. Por quê? Porque se eu levasse a Bíblia a sério, eu ia descobrir, se eu começasse a olhar ela seriamente, eu ia ver que Deus ia julgar todo adultério. Porque vai haver um juízo. Está escrito. Isso está dentro da fé cristã. Arrependei-vos, crede. Seja batizado. Tu vai receber imposição de mãos para receber o poder de Deus que vai te capacitar de viver a vida sem adulterar. Porque eu estou 37 anos, vocês não precisam nem crer no que eu vou falar. Mas depois desses anos, 37 anos de casado, desses 37, 2 anos eu vivi na manguaça, né? Samba, mulher e cerveja, e futebol e Rio de Janeiro. Essa era a minha vida. Nos 35 anos que Jesus entrou, eu nunca deitei com outra mulher, a não ser com a minha esposa. Aí tu vai dizer, pô, cara, o que houve? Esse poder de Deus. A imposição das mãos. O Espírito Santo vem sobre a tua vida, ele faz uma obra em você. Muda teus pensamentos, confronta com a Escritura, é algo espetacular e sobrenatural. Porque é o sobrenatural de Deus. Essa é a bênção cristã. Né? Ser cristão, não estou falando de ser evangélico, nem de ser católico, estou falando de ser cristão. Estou falando de ser discípulo de Jesus. A fé em Jesus Cristo te dá poder para viver. Viver uma vida sobrenatural. Mas essa mesma fé diz que haverá um juízo. Os mortos ressuscitarão, diz a Bíblia, e haverá um juízo chamado juízo eterno. Quase que ninguém mais fala sobre isso. Quando eu era pequenininho, que eu fazia catecismo, se falava ainda alguma coisa sobre o juízo. Mas está dentro da fé cristã. A fé cristã contempla isso. Haverá um juízo. Por que o cristão busca Deus? Porque ele crê que haverá um juízo e a única forma dele escapar desse juízo é ele aceitar a justiça que foi feita em Jesus Cristo. Então, o cristão ele crê que Jesus Cristo é a justiça de Deus.
O cristão ama Jesus, prega Jesus. Por que o cristão prega esse evangelho, essa notícia? Ele prega por isso. Ele prega porque ele sabe que as pessoas podem se livrar do juízo. O cristão tem claro que a sociedade está indo para o buraco, cada vez o pecado aumenta mais. Deus falou dos últimos dias, diz que nos últimos dias o amor esfriaria, de quase todos, ia se multiplicar muito, toda a prática pecaminosa ia se multiplicar, isso nos últimos dias. Jesus fala isso, e Jesus fala também que por se multiplicar toda essa coisa, o amor da maioria é esfriado, não há amor à rejeição. O cristão crê em tudo isso. Crê que vai haver um juízo justo e inevitável. Mas o cristão também crê que tem uma possibilidade das pessoas saírem desse juízo justo e inevitável. É crer em Jesus, e é por isso que o cristão prega. O cristão não tem outro motivo para pregar, ele só tem esse motivo. Ele prega, ele anuncia Jesus, porque ele acredita de coração que se um outro ser humano igual a ele crê em Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus e receber Jesus como dono da vida dele, salvador dele, Senhor e Salvador, a palavra Senhor vem daí, Kyrios, né, e Salvador, se ele crê que Jesus é o Senhor e Salvador, que essa pessoa será livre desse juízo. Daí a palavra salvo. Salvo da justiça, salvo do pecado, salvo do juízo. Daí que usa essa expressão salvação, salvo. Mas salvo de quê, Fran? Salvo do juízo. Salvo do pecado, porque você não é obrigado mais a viver debaixo daquele jugo que te cativava. Por exemplo, eu te confesso, eu não casei para ser adúltero. Inclusive, eu dizia para mim mesmo, dizia, meu pai, eu sou filho de mãe solteira. Meu pai era um homem casado, já tinha filhos. Quando eu me casei com essa garota, eu falei, não vou casar para ser igual ao meu pai. Um ano de casado depois, eu já era adúltero à quinta potência. Eu consegui ser pior do que meu pai. Então, mas não casei com aquele plano. Eu não era esse o meu plano. Só que o jugo do pecado na minha vida era maior do que minhas forças. E mesmo que eu chegava em casa triste, com remorso, porque eu tinha remorso, eu não era capaz de me livrar daquilo. Era maior do que eu. Meus vícios que eu adquiri, maiores, todos maiores do que eu. Era impossível sair. Eu tentava sair. Denise é testemunha. Eu tentava, não conseguia. Então, Jesus te dá vitória sobre isso também, sobre essa lei que te aprisiona. Então, sintetizando, o Evangelho é isso. O Evangelho é uma boa notícia. Daí a palavra significa exatamente isso, boa notícia. Inclusive, as mulheres foram as primeiras de verdade a pregar o Evangelho, porque elas viram Jesus ressurreto e Jesus falou assim, vai lá e fala com eles que eu vivo. É as mulheres. Alguém disse que quando você quer que uma notícia corra rápida, fala com as mulheres, que elas são muito boas para comunicar rapidamente. Diz que não foi à toa que Jesus falou com elas primeiro. Entendeu? Então, os apóstolos mesmo já estavam incrédulos, eles não criam tanto, mas as mulheres pegaram a notícia e já levaram. Então, daí a palavra evangelho. Boa notícia. Jesus Cristo ressuscitou, ele é o Senhor. Claro, nem todos creem nessa notícia. Tem gente que crê no Jesus histórico, mas não crê que ele está vivo. Tem gente que não fala com Jesus, mas ele garantiu que todo que chamar por ele, todo que invocar o nome dele, vai ser atendido, vai ser salvo, né? Eu estou vendo a Dani balançando a cabecinha assim, Dani, Jair, qualquer um de vocês aí que provaram de Deus realmente, podem falar com ele, pode chamar Deus de Pai em nome de Jesus, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas eu só fiz questão de dizer isso porque, falar dessa forma, porque muita gente não sabe o que é evangelho. Muita gente não entende a sua fé. Muita gente fala assim, eu tenho fé em Deus, mas como é que se deu esse negócio? Um dia, foi um acidente, foi acidental? Não, tudo começou com Jesus. Ele disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Um cristão verdadeiro, ele começa crendo em Jesus, no anúncio do Evangelho. Jesus Cristo vive. Ele experimenta perdão, ele experimenta tanta coisa maravilhosa com Jesus. Depois ele vai crescendo no conhecimento de Jesus. Depois ele vai crescendo. Vai ver como Deus usa as Escrituras para falar com ele, como Deus usa pessoas para falar com ele, como Deus usa circunstâncias para falar com ele, como Deus usa sonhos, visões para falar com ele. Aí ele vai ver que Deus comunica com ele de uma forma intensa, diária. Então, cristão é isso. Se você está me ouvindo e não experimentou isso, eu queria dizer uma coisa para você. Eu estou livre do teu sangue, porque hoje eu estou te falando a real. Eu estou te falando a realidade. A verdade é essa. Jesus Cristo, ele morreu pelos teus pecados depois de ter tido uma vida impecável. Jesus encarnou de forma miraculosa, viveu uma vida aqui sem nenhum pecado. A prova disso é que ele ressuscitou dos mortos. Ele foi exaltado e feito dono e autoridade máxima sobre tudo e todos. E um dia, a Escritura diz isso muitas vezes, de que Deus vai julgar o mundo por meio dele, haverá um juízo sobre o mundo, mas todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que foi encontrado no livro da vida nem será julgado, nem vai passar por juízo. Aquele que crê em mim, Jesus falou, não vai ser julgado. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Então são promessas espetaculares que um cristão crê. E ele crê que um dia todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas ele já confessa isso hoje. É isso aí, Jair. É melhor confessar agora, né? Enquanto ele está vivo. Né? É melhor chamar Jesus agora, enquanto vivemos. Agora é a hora, enquanto tem fôlego. Oi? Enquanto tem fôlego, né? Enquanto tem fôlego, é melhor invocar. Porque tem gente que acha que vai falar com Jesus lá no purgatório. Olha, amado, se você ler essa Bíblia, você vai ver o seguinte, que não é bom nem esperar por Jesus sem azeite, em vida. Então, aqui nessa vida, você já tem que estar preparado. Então, você não se prepara depois que parte, você se prepara aqui e agora. Então, se você está me ouvindo e você não tem, de fato, uma experiência com Jesus, eu queria te falar uma coisa. Eu estou livre do teu sangue hoje, eu estou livre do teu sangue, nem te conheço bem, assim, precisamente da tua vida, mas eu estou livre do teu sangue porque eu estou te falando a verdade. O meu testemunho, ele é verdadeiro, não só meu testemunho com relação à minha vida, que eu podia contar aqui, e aí daria uma reunião longa, de horas e horas, contando minha vida, mas eu estou falando meu testemunho com Jesus, ele é real, ele é verdadeiro. Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos. Quer as pessoas creiam, quer não creiam. Um dia, todo mundo será julgado, porque Deus trouxe juízo a esse mundo por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele, uma vez que foi para a cruz e morreu, ele também condenou toda a humanidade. Então, toda a humanidade está condenada. Só tem um jeito da humanidade se livrar, é colocando a fé nele. Por isso que é a importância da fé, né, Nelly? Qual é a importância da fé? A importância da fé é isso. Quem crê em Jesus Cristo pode dizer, eu tenho fé mesmo. Se não crê em Jesus, crê no 13, crê na árvore, crê na, sei lá, em alguma coisa, Pai Joaquim da Angola, crê em qualquer coisa, não é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer em Jesus, pô. É colocar a fé em Jesus mesmo, como caminho, verdade e vida. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele não falou, você não vai encontrar isso na Escritura, eu sou um dos caminhos. Não, a verdade não é um conceito, a verdade é alguém. O caminho é alguém. A vida é alguém. A vida é alguém. A vida não é, né, nesse fôlego que a gente respira, essa coisa. Não é, né? Tá aí. Não é. A vida é alguém. Então, quando você coloca a tua fé em Jesus, aí você tem fundamento mesmo. Aí tua fé está fundamentada. Se tua fé está em qualquer outra coisa, meu querido, no homem, qualquer outra coisa, corre risco, entendeu? Corre risco, não só de pegar um corona e ficar mal aí de tudo,
mas também corre risco de um dia você fechar os olhos aqui e ter que enfrentar Jesus sem estar lavado e remido no sangue dele, sem ter sido lavado pelo sangue de Jesus e ter sido comprado pelo sangue de Jesus. Então, hoje você tem essa oportunidade e eu gostaria muito que você refletisse poderosamente sobre esse assunto que eu estou falando. Reflita sobre isso. Você pode fazer a tua oração tranquilamente com Deus, faz a tua oração, fala com Jesus, Senhor, eu creio em Ti. Se tu não crê, tu pode também falar assim, Senhor, eu quero crer em Ti. Teve gente que se aproximou de Jesus e falou assim, ajuda a minha fé, ajuda a minha fé. Estou sem fé, Senhor. Eu te confesso, quando comecei a ouvir o Evangelho, nos primeiros momentos eu ouvia, mas nada, não acontecia nada, nada, nada. Não aconteceu nada. Eu seguia reflexivo, mas eu não percebi que algo aconteceu. O novo nascimento não tinha acontecido. Aí, quando foi no dia 4 de dezembro, eu estava fazendo aniversário de casamento. Eu faço aniversário dia 4 de dezembro, alguns aqui já sabem. É de 84. Véspera de fazer 24 anos de idade, eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Depois de ser instruído por várias pessoas que pregavam para mim, mas um homem especial me instruiu a falar com Deus, a conversar com Ele. E eu fiz uma oração sincera. Pedi a Deus. Esse cara que pregou o evangelho para mim, ele fez como salmista, assim, provar e veja que o Senhor é bom. Experimenta, Franco. Fala com ele. Mas eu achava que eu já conhecia Jesus, eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, eu cresci ouvindo de Jesus, frequentei várias religiões. Então, para mim, Jesus, eu já conhecia Jesus. Para mim, como é que o cara fala que ele conhece? Mas algo estava acontecendo na minha vida naquele momento que eu cria que realmente Jesus podia ter alguma coisa sobre Jesus que eu não sabia. Porque eu vi pessoas que tinham uma fé muito mais intensa do que eu. Pessoas sérias, que criam Jesus. Eu falei, cara, esse pessoal está falando, esse meu amigo está falando, parece que ele conhece Jesus mesmo, que ele fala com tanta intimidade sobre Jesus. Eu falei, cara, esse cara tem tanta intimidade com Jesus assim. E o cara que pregou para mim era analfabeto, era um paraibano, era nordestino, como alguns de vocês, de Campina Grande, o cara. E o cara não sabia ler nem escrever, Thales, mas o cara dava cãibra no meu cérebro, porque ele mandava eu abrir a Bíblia e ler, e ele me explicava a Bíblia. Tu consegue imaginar um negócio desse? Eu falava, chegava em casa e falava, pô, Denise, como é que pode um negócio desse, cara? Camarada, ele não sabe ler nem escrever, mas me ensina a Bíblia. Eu tento ler a Bíblia é um livro selado, eu não consigo ler esse livro. E o cara parece que tem maior intimidade com o negócio. Então, eu confesso a vocês que no primeiro momento nada se deu. Mas, queridos, depois fui me abrindo, e aí Deus realmente fez algo na minha vida, algo contundente, algo verdadeiro, algo genuíno. Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre fé. Fé não é uma fé qualquer, é a fé em tudo que eu falei. Encarnou, nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, fez só o bem, morreu, mas não ficou na sepultura. Ressuscitou, está vivo, totalmente vivo, e se tornou o dono de tudo, o Senhor. Ele pediu ao Pai as nações por herança e o Pai deu para ele. E Jesus vai levar tudo que é dele até o Pai, e o Pai vai adotar todos como filho. Está escrito também as Escrituras. Diz que nós vamos receber uma adoção. Nosso nome... os judeus faziam isso. Quando eles adotavam um escravo, havia um livro chamado Livro da Vida. Então, o que acontece? Os judeus já conheciam. Os romanos também faziam isso. Mas quando o judeu adotava um escravo como filho, ele escrevia lá o nome do escravo no livro da vida. Inclusive, o escravo ganhava um outro nome. O escravo ganhava um outro nome, porque ele entrava numa família, ele participava de uma família. Então, ele ganhava um novo nome, o escravo, entendeu?
Então, esse escravo, ele se tornava filho por conta... Se a pessoa tivesse com o nome lá no livro da vida, ele pertencia àquela família. E diz as Escrituras também que há um livro chamado Livro da Vida nos céus, onde Jesus escreve o nosso nome lá. Então, vê que interessante, ele nos redimiu, nos comprou para ele, é o dono, é o Senhor de todos nós, mas a intenção dele é nos fazer filhos e co-herdeiros com ele. Co-herdeiros com ele. O nome de cada um cristão está num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Muito interessante quando você lê a Bíblia e descobre isso. Eu sei que tem um monte de gente agora, por conta do isolamento social, coronavírus, e é só o começo. Eu vou falar para vocês sério. Ó, a segunda onda talvez cause mais impacto no mundo do que essa primeira, dessa praga. Tá? Porque depois da praga tem os efeitos da paralisação, que todo mundo tem que refletir e pensar. E pensar sério, tá, amados? Você pensa com seriedade sobre isso. Mas é assim, muita gente tem despertado para ler a Bíblia. Muita gente quer saber da Bíblia. Muita gente que não tinha interesse nenhum, agora tem interesse em conhecer as Escrituras. Tem gente despertando para isso. Eu não sei se vocês sabem disso, não sei se vocês sabem, se alguém tem notícia disso, mas eu recebi várias informações de pessoas que não demonstraram nenhum interesse no primeiro momento com as Escrituras e agora, por conta desses eventos do mundo, estão curiosos, no mínimo curiosos. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A gente pode, numa outra sexta-feira aí dessa aí, conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre esses eventos do final dos tempos. Bem, mas a priori era isso que eu queria dizer para vocês. E se alguém tem pergunta para o casal aí, por favor, faça. Que eu vou botar meu telefone aqui no mudo de novo, aqui meu microfone, telefone não. Eu tenho uma pergunta. A Noni falou que o que você estava orando era não o porquê, né? Mas o pra quê. Vocês têm uma clareza do pra quê já, assim, tipo, tá bem claro para vocês o pra quê de todo esse furacão, essa tempestade? Vai lá, amor. O para quê tá vindo, né? A gente vê que a nossa fé foi Processo. provada nesse tempo. A gente eu vi, né? Eu me aproximando mais de Deus, confiando mais em Deus. A gente viu o nosso casamento sendo fortalecido, porque 5 meses de casamento, a gente é recém-casado, passou por essa prova. A gente viu que ia poder ajudar muitas pessoas, assim, isso foi uma das coisas que veio, que a gente estava passando por isso e que a gente ia poder ajudar as pessoas. E a gente já tem ajudado, né? Ajudado Jairo como médico, mas a gente como cristãos, falando do motivo da nossa esperança, falando da nossa fé, falando o que nos sustentou no momento difícil, porque o momento difícil está aí, né? E qualquer um pode passar até por coisas piores do que eu passei, então o quanto a fé foi fundamental. Então, assim, deve ter bem mais coisas, porque Deus falou muito com a gente nesse período, mas eu acho que essas foram as principais. Assim. Como a Dani falou, é um processo, a gente segue ouvindo o Senhor em tudo isso, mas o que a gente consegue já enxergar que, com certeza, a gente não é mais o mesmo casal antes do Covid, né, amor? Tudo isso tem nos... não que a gente era afastado um do outro, mas, assim, a cumplicidade aumenta, o desejo de estar perto aumenta mais ainda, o cuidado com a outra pessoa, enxergar de outra maneira, enfim, tem coisas que a gente está construindo ainda, né, diante de tudo isso, mas com certeza está sendo um ensinamento grande para a nossa vida como casal, nossa vida pessoal, né, porque Deus, a fé, como o bem citou, ela é uma escolha individual, né? Tem provado a nossa fé nesse tempo, né?
E eu queria agregar um pouco a isso que o Franco falou, como ele falou assim, que a fé explicou muito bem, né? Graças a Deus, assim, em que a gente crê, né? A gente crê numa pessoa, né? Então, quando a gente crê numa pessoa, isso pressupõe um relacionamento com essa pessoa. Aqui, gente, aí não tem mais religião. Porque religião é você pode isso, pode, não pode, não pode, não pode. A fé em Cristo Jesus é uma pessoa. Então, quando você crê numa pessoa, você tem que se relacionar com essa pessoa. Você fala de você crer naquilo que o relacionamento com essa pessoa tem te proporcionado a vida toda, né? Desde os primórdios da fé, você creu que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu dono. Eu não sei se foi você, Franco, que falou, foi outro irmão em outra live aí, que essa definição de Kyrios, além de ser dono, né, pressupunha que esse dono também cuida, né? Então, quando você tem um relacionamento com essa pessoa, você precisa descansar porque ele cuida, sabe? Não tem nada assim mais reconfortante você saber assim que você está na prova assim e Deus está cuidando de você. Deus está te segurando, está te amparando, Ele cuida, sabe? Você não está vendo nada além de doença, de gente passando mal, de coisa, mas você vê que existe um cuidado do Senhor. A gente não entrou nisso à toa. A gente não entrou nisso de qualquer jeito, né? Muita gente, igual talvez alguns de vocês, outras pessoas, estão se perguntando, meu Deus, mas eles estão recém-casados, já estão passando por essas coisas. Foi Deus que quis, né? Então, a gente entrou, né? Antes dessa doença, eu até compartilhei com o Franco no sonho, né? Eu penso que eu tive um entendimento, né? Não sei se é isso, mas antes disso eu tive um sonho como se eu estivesse sendo chamado, né? E a pessoa lia uma lista e não me chamava pelo meu nome, me chamava de Rocha. Aí eu olhava assim, eu me identificava realmente uma rocha. Aí na hora eu tive um discernimento seguinte, gente, eu vou trabalhar na área do Covid, eu vou ficar longe da Dani. E aquilo ali começou a me agoniar, sabe? Eu fiquei angustiado. Meu Deus, é isso. Deus vai estar me alistando. Eu vou trabalhar na área de Covid. E quando a pessoa me chamava Rocha, né? A Rocha não sou eu, a Rocha é Cristo, né? Porque é a minha fé em Cristo Jesus, né? Deus, o Senhor vai me levar para a área do Covid, eu vou ficar longe. Senhor, aí eu comecei, Senhor, guarda minha esposa, livra ela do mal. E mal eu sabia que a gente, nos próximos dias, iria entrar nessa tormenta, né? Então eu queria... Isso é uma coisa, viu, Tita? Assim, o Senhor que cuida. O Senhor que cuida. Na hora a gente não entende nada, a gente não faz nem ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer depois, do para quê, do porquê. Mas, assim, a gente saber que a gente é cuidado pelo nosso Pai, gente, assim, não tem preço, sabe? Não tem preço. E isso aí pressupõe um relacionamento com essa pessoa que a gente crê. Eu falei sobre esse tema. Na verdade, essa conversa é mais íntima, tá, Jair? Eu conversei isso com um grupo de pastores. Nem me lembro. Assim, toda vez que Deus fala com Israel, fala com o povo, e se posiciona como Senhor, ele às vezes usa uma figura, a gente não gosta muito, mas ele usa a figura até do animal. Ele diz assim, o boi conhece seu dono, o jumento conhece seu dono, mas Israel não conhece seu dono. Ele fala assim, eu estava dizendo, querido, brincando, mas falando sério, assim, querido, o jumento trabalha, mas ele não se preocupa se ele vai comer. Ele serve. O cuidado da comida é do Senhor. E Jesus, em vários momentos, explicou isso para os discípulos. Ele explicou, vocês não devem estar preocupados com o que vão comer, beber, vestir. Mas por que não estar preocupado? Não, você tem um dono. Na verdade, o teu dono é que se preocupa. Aí eu falei, o Senhor, na cabeça de muita gente, é aquele autoritarismo, é aquela pessoa que só dá ordem. Para lá, para cá, para a direita. Sim, Senhor, não, Senhor. Não, o Senhor é aquele que te guarda também. É aquele que te protege. Ele é o teu dono. Ele cuida de você, ele diz que cuida como a menina dos olhos dele. Então a gente não pode olhar o senhorio de Jesus uma visão de um autoritarismo, uma coisa assim, uma pessoa que está ali secamente dizendo o que você tem que fazer. Não, amado, ele te dá ordens para o teu bem. Nós obedecemos o Senhor para o nosso bem.
O que ele diz para não fazer, pode ter certeza, a gente vai colher de bem na nossa vida. Tudo que a gente evita fazer por causa de Jesus, nós é que somos os mais recompensados de todos. Agora, não apenas ele é Senhor para dar ordem, ele é Senhor para guardar, para proteger, inclusive para aquele dia fazer valer a pena, entendeu? É meu, vem, bendito de meu Pai. Vem para aquilo que eu reservei para vocês. É meu. É muito apropriado. Jesus fala isso na oração dele, João 17, aqueles que tu me deste, Pai, não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, se referindo a Judas Iscariotes. Entendeu? E ora por todos aqueles que hão de crer em mim. Lembra disso? Então, agora o Rocha me permite dizer uma coisa. Quando Pedro e os discípulos foram arguídos por Jesus, o que dizem os homens acerca de mim, lá em Mateus 16, a primeira vez que Jesus falava igreja, Pedro teve uma revelação de Jesus, lembra? Jesus falou que não foi nem carne e sangue. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, sobre esta rocha edificarei minha igreja. Mas ele também disse assim para Pedro, tu és pedra. Tu és parte dessa rocha. Porque essa, na verdade, é a nossa constituição. Vê se não é assim. Nós somos corpo de Cristo, membros do corpo. Nós somos parte dessa rocha. Nós temos a mesma natureza. Ele nos fez um com ele. Jesus nos incluiu nele. Jesus, quando falou com Paulo no caminho de Damasco, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo nem viu Jesus antes. Ele não sabia nem que era, ele só perseguia a igreja. Mas a igreja é parte dele. Não é propriedade dele apenas, é parte dele. Ele poderia ter dito, Saulo, Saulo, por que você persegue meu povo? Não, porque você me persegue. Me persegue tem uma força muito grande. Está dizendo, você é parte. Naquele dia que Pedro viu Jesus, Jairo, ele não apenas viu Jesus, Jesus mostrou também quem ele era. Porque, na verdade, a nossa identidade só acontece quando a gente tem conhecimento de Jesus. Isso é outro espetáculo da vida cristã. Né? A maioria das pessoas não sabem nem por que nasceram, para onde vão, de onde vieram, não sabem nada. Os filósofos estão dando cabeçada até hoje. Mas um cristão verdadeiro, ele descobre isso. Um cristão verdadeiro, ele vai perceber que ele é parte de um plano maravilhoso de Deus. Um cristão verdadeiro é desse jeito. É assim ou não é assim? Então, você é rocha também. Nesse aspecto, meu amado, você é parte dessa... E Jesus fala isso. Eu vou dizer Amém. Que tu és pedra. Porque ele diz Pedro, ele diz tu és pedra, porque o nome dele era Cefas, eu não sei se tu lembra. Cefas, ele diz, tu és pedra. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A interpretação, inclusive, de muitos cristãos é que está dizendo que ele era o papa da igreja. Não, Jesus está dizendo que era parte da pedra, da rocha que ele viu. Parte do que você viu é você. Porque você entra em Cristo, você está em Cristo. Você morre com Cristo, inclusive é isso que simboliza o batismo, para quem não sabe, por isso que a gente não acredita em batismo de criança, porque você morre com Cristo, você é inserido no batismo de Jesus e ressuscita com ele. O batismo faz isso, né? Simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então você entra na água e sai da água. Então você ressuscitou com ele. Então você é rocha mesmo. Você, nesse aspecto, você é pedra. É uma rochinha, um pedacinho dessa... Eu já vi um tradutor dizer que é lasca. Quando ele falou, tu é Pedro, tu é pedra, tu é a lasca dessa rocha. Tu é a lasca dessa rocha. Então, Amém. Tem tudo a ver com o que você está dizendo aí. Queridos, eu acho que a nossa hora já deu. Nosso tempo já deu. Eu quero agradecer a vocês pela presença, todos vocês. Não sei se alguém mais tem pergunta, mas aí vamos deixar... Obrigado pelo convite. Pode ser? Obrigado pelo convite. Foi ótimo rever a todos por esse canal. Muito bom compartilhar. Foi muito bom estar com vocês todos, tá? Uma boa noite e eu espero na próxima convite vocês aparecerem aí também. Se alguém quiser se despedir, botar a mãozinha aí,
dá um tchauzinho, também fica na liberdade de fazê-lo. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim e ela não quer me dizer porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Se abateu em mim e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mas que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que